O terceiro episódio da segunda temporada de Ruptura já entregou muita coisa, muitas teorias já foram confirmadas, porém, tem muita nova peça para um quebra-cabeça cada vez maior. Nesse vídeo eu vou comentar as principais teorias levantadas nesse episódio e algumas que foram confirmadas graças a ele. Se ao longo do vídeo você perceber algum detalhe que eu não mencionei, deixe aí nos comentários. Esse episódio não perde muito tempo e já começa separando todos os núcleos dramáticos. O Mark decide imprimir várias cópias do retrato falado da senhorita Casey e pede para a equipe do MDR se separar em vários setores e alcançar o máximo de pessoas possível. É aí então que a gente vai separar o nosso ponto de vista dessa análise em cada personagem. Por mais que ele tenha uma das histórias mais importantes, o Irving só teve duas cenas nesse episódio. A primeira cena é quando ele menciona pro Dylan que ele conseguiu recriar os quadros e ele acredita que o corredor fica naquele exato prédio. O quadro que ele menciona é aquela pintura do corredor escuro e preto onde a Gemma é levada pelo Milchick. E a segunda cena do Irving é exatamente a explicação desse corredor. Ele decide levar o retrato falado da Gemma lá para o setor de óticas e design, que foi onde ele conheceu o Burt. Então é uma cena bem melancólica e triste, onde ele vê algumas coisas que fazem ele relembrar o amigo dele. O crush dele. Mas não demora muito para ele encontrar a Felícia, que era a companheira de trabalho do Burt. Eles começam a conversar e bater um papo até que o Irving mostra alguns desenhos que ele estava fazendo do Burt no caderno, dizendo que ele desenhava toda vez que ele não conseguia ver o amigo dele. Só que ele acidentalmente acaba mostrando um desenho do corredor preto para a Felícia. Felizmente, ela sabe exatamente que corredor é esse. Ela menciona que esse é o centro de exportações. Em inglês é o Export Hall. Ela fala que o setor de óticas e design manda muitas remessas para lá e que eles mesmos tinham o costume de ir até o local para poder entregar as coisas, só que hoje em dia eles não podem mais, eles mandam um cara. O Irving pergunta onde que fica esse centro de exportações, mas a cena termina e a gente não vê a resposta da Felícia, provavelmente no episódio seguinte. Lembrando que o Irving não tem apenas contato com esse centro de exportações por conta das pinturas dele, mas tem uma forte teoria que cresce bastante entre os fãs de que o Irving tinha o trabalho do Milchick antes dele. Agora o Dylan percebeu que tem um novo tipo de prêmio que ele pode receber por ser um bom funcionário e obedecer tudo que o Sr. Milchick pede. E assim ele acaba ficando cada vez mais relutante em colaborar com a equipe de macrodados na missão deles. Ele fica para trás e é convidado pela senhorita Huang para alguma coisa que ele não sabe. Ela leva ele para um local que antes era a sala de segurança, aquela mesma sala da primeira temporada onde o Dylan esteve segurando os dois disruptores para ajudar o pessoal na missão final. Só que agora eles transformaram aquele cômodo numa sala de visitações, aquela exata sala que o Milchick prometeu pro Dylan lá no primeiro episódio. É curioso aqui como você pode ver que eles realmente estão mexendo com toda a estrutura do andar. Uma coisa que dava para você notar desde o primeiro episódio, quando o almoxarifado não era mais no mesmo lugar, então fica aquela dúvida, será que eles estão só num andar diferente? Será que eles simplesmente moveram as paredes, trocaram drywall, alguma coisa assim? Nós sabemos pelo menos que eles estão no mesmo prédio. Mas voltando para a sala de visitação, o Dylan finalmente encontra a sua esposa no lado externo. Até esse momento a gente não sabia exatamente se o Milchick estava brincando com a cabeça do Dylan quanto à questão dele trazer a esposa dele. A gente sabe que, obviamente, tem um plano por baixo desse plano. Ele não está simplesmente fazendo uma coisa boa para um amigo, mas ainda havia aquela dúvida de será que realmente vai ser a esposa do Dylan que vai aparecer ali? Tem duas coisas que apontam fortemente que essa é a esposa dele de verdade. A primeira delas é que essa é a exata mesma atriz que dublou a voz da Gretchen no episódio anterior, quando o Dylan estava no telefone com ela. E o segundo indício é o mais óbvio de todos, porque a gente vê ela do lado de fora com o Dylan. Agora, para o pessoal que adora ver simbolismo em tudo, tem algumas informações interessantes sobre essa sala. A senhorita Huang menciona que a visita só pode durar 18 minutos. E esse número se repete quando você olha para a parede de memórias e nota que lá tem 18 imagens. Se você fizer uma pesquisa bem rápida sobre o simbolismo do número 18, a maioria delas vai envolver casamento, crescimento, união, fortalecimento. Depois que os dois começam a conversar, Gretchen sem querer menciona o primeiro nome do Milchick. Yeah, Seth warned me that this might be weird. Who's Seth? O que é altamente proibido, e a senhorita Huang interrompe dizendo que eles não podem trazer informações do lado externo para o lado interno. A contradição dessa cena é que o Milchick tinha provado de pé junto antes que não haviam câmeras nem microfones naquele andar. Uma outra informação que o Dylan recebe é que o lado externo dele é meio que um perdedor, e é provavelmente esse contraste que faz com que a Gretchen acabe gostando um pouquinho mais da versão interna do Dylan do que da externa. Antes dela se despedir, a Gretchen diz que ama o Dylan. O curioso aí é que logo depois que ela diz isso, ele faz uma cara de surpreso, ela fala que é força do hábito. Só que no lado externo, quando a gente assiste ela se despedindo do Dylan, ela não fala nada. A gente vê que a Gretchen parece trabalhar como agente de trânsito ou policial
Alguma coisa que envolve segurança. Dá pra você ver a camisa polo azul e uma insígnia na lateral. E tem uma hora que ela faz uma pergunta pro marido e ele responde com um copiado, como se fosse alguém respondendo um rádio de polícia. 2 detalhezinhos interessantes dessa cena é que as crianças estão assistindo Danger Mouse, e esse episódio em específico que eles estão assistindo é um em que um ratinho superpoderoso tem que entrar no corpo de um homem para poder chegar até o cérebro dele. Isso pode ser só uma referência temática à ideia geral da Lumon estar sempre na cabeça das pessoas, só que a gente tem que lembrar que existe uma teoria de que a Lumon pode ser esse supercomputador servindo como se fosse a consciência ou a mente ou a memória do Kier Egan. Kier Egan esse que está representado na cena num bonequinho que está jogado no chão. Agora será que vai ter um triângulo amoroso entre a Gretchen e os 2 Dylans? Na cena seguinte a gente tem a Natalie visitando o nosso suspeito da última live, o marido sortudo Rickon. A coisa mais estranha dessa cena inteira não é nem a Natalie estar na casa, é que tem uma estátua da cabeça do Baphomet na janela e eu não entendi isso muito bem, mas a imagem do Baphomet vai voltar de novo no episódio. Ó, entregando a criança pro capeta, Baphomet! Uma versão bem resumida aqui do que é o Baphomet é essa figura que tem uma cabeça de bode e ele geralmente representa contradições. Ele representa o bem e o mal, né? Essas coisas, né? E ele representa ideias opostas. Ele representa o bem e o mal, o feminino, o masculino. Mas pra gente que tá teorizando ruptura, o mais interessante mesmo é ele ter essa cabeça de bode. A Natalie tá ali basicamente pra fazer uma lavagem cerebral no Rickon, elogiando ele, falando do livro dele. E eles vão tentar fazer uma adaptação do livro do Rickon, que ficou muito famoso por zines, e transformar em algum produto que seja mais palatável para Lumon. Mais uma vez, Ruptura faz essa crítica de como o capitalismo e o corporativismo ele esvazia qualquer pauta importante que você tem e transforma em produto ou uma coisa vazia e inocente. É curioso ver como a Natalie está cada vez mais presente nessa temporada. Então, além dela visitar o Rickon, ela visita o nosso vilão favorito, o queridíssimo Milkshake. A Natalie encontra o Milkshake no escritório dele, dessa vez chamando ele pelo primeiro nome, Seth, sendo bem íntima com ele. E essa é uma cena bem rápida, mas bizarra, do conselho dizendo que quer que ele se sinta mais conectado com a história da Lumon. Então ele recebe uns quadros que, de acordo com ela, são recanonizados de forma inclusiva, para fazer com que o Milkshake se veja mais na imagem do fundador da Lumon. E mais uma vez a gente tem aqui outra crítica dessa inclusão corporativista. A única coisa que eles querem é fazer essa performance de representatividade, mas acaba soando mais cínico do que qualquer coisa. Depois disso, a gente vê que o Milkshake está trabalhando em algum tipo de planilha de segurança, e ao invés dele ter orgulho dos quadros e expor eles na parede, ele acaba os escondendo. Isso indica que ele está mais envergonhado do que orgulhoso por esse presente. Na cena seguinte, a gente vê onde a Harmony foi depois que ela confrontou o Mark. Então ela está indo, ou pelo menos parece estar indo, para um lugar chamado Salt Snack, que não existe na vida real. E na mesma cena, a gente consegue ver no banco de passageiro do carro da Cobell o equipamento de respiração da Charlotte Cobell, que até o momento a gente está assumindo que seja a mãe dela. Ela desiste da viagem e acaba voltando para visitar a Helena. Elas têm uma conversa bem interessante onde a Harmony faz uma exigência dizendo que ela tem que voltar para o setor de ruptura, ela tem que cuidar do MDR e que o Milkshake não é capaz de resolver o problema. E nessa cena, mais uma vez, eles mencionam Cole Harbor e a Cobell fala que sem ela, o Mark não vai conseguir terminar essa missão. I intend to finish the work that I started. A parte mais engraçada dessa cena é quando a Helena tenta dar uma de girl boss, de filha do chefe, até que a Cobell vem na voadora, corta ela e fala que tudo que ela conseguiu foi só por causa do papai, porque é Nepo Baby sim. E a Helena continua no teatro dela dizendo que ela não precisa da Cobell. Isso faz com que ela ligue pra Natalie querendo uma reunião com o conselho. Mas antes que ela entre no carro com a Helena, a Cobell nota alguma coisa estranha. A gente não sabe se tem a ver com segurança, porque a câmera do nada deu um foco nele, ou se ela percebeu que ela tinha alguma vantagem que não utilizou ainda, então ela foi embora e saiu correndo para tentar resolver isso. Então a gente chega no arco que acaba tomando a maior parte do episódio, que é a dupla Mark e Halle. Logo no começo do episódio a gente tem 2 cenas muito importantes com a Halle. Na primeira é quando ela tenta reconfortar o Irving quando ela descobre que ele vai ter que voltar para ótica e design, e essa ação dela é completamente compreensível porque obviamente ela é amiga dele, mas até o Irving achou um pouco estranho a forma meio abrupta que ela faz isso, e antes dela ir embora ela manda um "estamos com você". Só que no inglês ela fala um "we got you", We got you. que pode servir como um duplo sentido do tipo nós temos você, nós pegamos você, nós controlamos você, alguma coisa desse tipo. Aí você pode estar achando que eu estou interpretando muito, mas nessa exata cena eles estão comentando do duplo sentido da frase "a Lumon está ouvindo". Lumen is listening, remember? I thought that meant they were listening to our conversations. I did get the hint of a double meaning. Em seguida, o Mark e a Halle seguem na missão juntos e eles têm um momento de tensão sexual. Ou pelo menos deveria ser isso, porque na verdade parece mais desconfortável do que qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que, de novo, reforça aquela teoria de que possivelmente não estamos assistindo a Halle,
mais a Helena. Isso porque eu acredito que a Halle nunca ficaria tímida desse jeito. Eu acho que ela tem muito mais atitude, muito mais corajosa do que o que ela tá aparecendo até agora. Eles vão direto para a sala das cabras e bodes, mas ela tá vazia. A única coisa que eles encontram é uma pequena abertura que leva eles para um mini corredorzinho, e eles atravessam esse corredorzinho para chegar num novo setor. Toda a sequência deles se rastejando nesse corredorzinho me lembrou muito uma cena de Quero Ser John Malkovich, que também é outro filme que brinca com essa confusão de consciência e memória. Atravessando esse corredor, a gente conhece o setor de mamíferos nutríveis, onde eles aparentemente cuidam de cabras e estudam o comportamento delas. Se na primeira temporada as cabras não pareciam estar prontas, seja lá pro quê, agora pelo menos elas já avançaram alguma etapa. Esse setor tem bem mais pessoas e eles parecem lidar com situações muito mais arriscadas e tem que se misturar aos animais. Por isso que a gente vê esse homem com uma roupa que lembra um bode preto, o que é mais uma alusão visual à figura do Baphomet. Mas o Mark não perde tempo, ele faz questão de perguntar sobre a Gemma. Nessa cena ele descobre que ela também cuidava do bem-estar desse setor inteiro. Essa cena também mostra que o setor dos mamíferos tá igual de óticas e design e igual ao MDR. Eles não fazem ideia qual é o propósito deles ali, e eles também têm medo do pessoal de fora. Tanto que eles acreditam naquela teoria de que os outros setores estão ali apenas para atacar eles e que todos os outros funcionários são criaturas de algum jeito. Se você lembra lá na primeira temporada, o setor de óticas e design acha que o MDR tem uma larva que domina eles, enquanto o setor de mamíferos acha que o MDR tem um marsúpio, que é tipo aquela bolsa de pele que fica no abdômen dos animais marsupiais, tipo canguru. Isso está deixando cada vez mais claro que a Lumon é dividida em vários setores completamente diferentes em ambientação, completamente diferentes em cultura, mas tudo no mesmo prédio. É uma coisa que lembra filmes como High Rise, Expresso do Amanhã ou até o Silo da Apple, onde eles têm esses setores, culturas e sociedades inteiras num mesmo ambiente. Seja um trem, um silo ou mesmo um prédio. Agora, indo para o Mark do lado externo, a gente vê o personagem tendo muito mais agência e atitude. E é nesse exato momento que a gente se reencontra com a personagem Regabi. Eles começam a conversar e o Mark começa a ficar cada vez mais paranoico, até que ele finalmente pergunta se a Gemma tá viva. E a Regabi acaba dizendo que a Gemma estava sim viva da última vez que ela viu. Isso faz com que o Mark aceite na hora fazer o procedimento de reintegração, mesmo sendo completamente perigoso. Pra quem não lembra, esse é o procedimento que o Peter, o amigo do Mark, passou na primeira temporada, só que o dele deu problema porque, de acordo com a Regabi, o Peter não teve muita paciência, ele tava com muita pressa, então deu tudo errado. Então, de acordo com a Regabi, o procedimento dá certo. Eles acabam instalando todo o equipamento no porão do Mark, e ela diz que o monitor diferencia as 5 frequências cerebrais do INI e do AURI. As frequências são delta, teta, alfa, beta e gama. E elas vão da frequência de menos repouso cognitivo para de máximo esforço cerebral. E de acordo com a Regabi, o problema dos rupturados é que as frequências não estão sincronizadas. Isso explica por que eles não dormem na empresa e talvez a forma do Irving ter burlado o chip. Porque do lado de fora ele vive se privando de sono, tomando muito café, ouvindo música alta, pintando o dia inteiro, e ele deixa para dormir do lado de dentro da empresa. Esse é o tipo de coisa que faz com que ele veja aquelas manchas pretas e consiga desenhar o quadro do lado de fora. Eu acho que provavelmente essas 5 ondas cerebrais podem fazer equivalência com as 5 pastas na qual o setor de macrodados precisa incluir os números do sistema. Isso sem contar que dentro de cada uma dessas pastas nós temos os números distribuídos entre os 4 temperamentos. Isso dá a entender que o líder deles, o Kier, acreditava que cada onda cerebral continha uma frequência específica de um dos temperamentos. Isso pode estar ligado ao que eles estão fazendo com a Gemma ou a Lumon de forma geral. Eles precisam de uma onda cerebral específica para poder resolver aquela quantidade louca de número. Depois da reintegração com as frequências do Mark alinhadas, será que ele ainda vai conseguir fazer o projeto Cold Harbor? Ou será que ele vai ter até dificuldade para entender o sistema? Porque ele com certeza não vai mais reagir da mesma forma aos números, agora que ele está fora do padrão cerebral que a Lumon estabeleceu para ele. E na última cena do episódio a gente encontra o Mark na mesma mesa que a Halle apareceu pela primeira vez na série. E logo em seguida a gente escuta a voz do Peter fazendo as mesmas perguntas que o Mark fez para ela no primeiro episódio. Agora, será que no próximo episódio, além da gente ver o presente, vamos ter um flashback do Mark anterior à série ter começado? Porque a gente sabe que ele não tinha a mesma atitude no começo e a amizade dele com o Peter demorou um pouquinho para acontecer. Agora a gente vai ter uma mistureba de versões do Mark. A gente vai ter o Mark INI, o Mark AURI, o Mark do passado, e todos agora vão precisar entrar em sincronia para funcionar. Esse episódio já revelou muita coisa, e o próximo também vai ser dirigido pelo Ben Stiller, e vai levar um título bem curioso de Wolves Hollow. Hollow é uma palavra que também tem vários significados em inglês, ela pode ter uma tradução literal como oco ou vazio, mas também pode ser uma expressão para indicar um local específico, como uma caverna,
um pequeno vale ou uma área em baixa altitude. Aqui é uma área. É só você ver, por exemplo, em Harry Potter, que eles têm Godric's Hollow, e também tem a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que acontece em Sleepy Hollow. Será que isso está conectado com uma das imagens que saiu num trailer da Cobel dentro de uma caverna? Pode ser, pode não ser, eu não sei. Deixa aí embaixo suas teorias. A grande graça é a gente debater, ver o que a gente acertou, ver o que a gente errou. E o mais importante é que Ruptura continue sendo uma das melhores séries atuais da ficção científica. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse episódio, o que você acha que vai vir por aí. E não se esqueça que toda segunda-feira tem live aqui no canal, teorizando cada detalhezinho do episódio, cada fala, cada olhar, cada coisa. Então segunda-feira, às 9 horas, é o seu momento para também teorizar e dizer ao vivo o que você está achando do episódio. E é isso, até a próxima, tchau!